Passo para ti primeiro? Passo para ti primeiro? Tá. Ah, tá, já pode botar então. Eu tenho que abrir essa câmera também aqui. Mas já pode abrir. Sim, aí o pessoal que está lá, eles vão ver aqui, eles podem ver todas, só vai abrir essa câmera ali também. É, posso puxar aqui? Olá, era pra gente estar ouvindo agora? Alguém tá ouvindo? Então, pessoal, boa noite para todo mundo, tá? Antes de mais nada, aí, se o pessoal online tiver com algum problema, a gente tem assessores aqui instruídos para avisar a gente, porque eu não vou conseguir também estar olhando ali o tempo todo, ali no caso, né? Já vou fazer a abertura aqui, primeiramente, né? Obviamente, boa noite para todo mundo, né? A gente está fazendo esse sistema misto aqui, híbrido, né? No caso, então, a gente vai ter que ficar sem microfone, mas eu imagino que está todo mundo aí ouvindo, uma boa, né? Aqui o pessoal que está presencial, né? Imagino que o pessoal online aí também tá. Então, boa noite para todo mundo. Muito obrigado pela presença de todas as pessoas que estão aqui, que existem várias pessoas do universo dos jogos ou não, que tinha até o Gui tá aí ainda, o Gui não tá mais, então só pessoas dos jogos, então aqui no, no espaço, né? Mas a gente queria agradecer, a gente está hoje aqui com convidados bem especiais, que é o Leandro e a Luísa, Hot Kids, SC Games, né, no Ask Games, no caso, consigo Ask Games? Como é?
a SC Games fica melhor. Então fica, acho que a gente vai estar dizendo outra coisa no caso. Mas vamos ficar, a SC Games fica mais legal mesmo, né? Eles estão vindo aqui para, enfim, fazer uma conversa bem grande aqui com a gente sobre N critérios aqui do universo de design de jogos, de editais e da própria associação, que eles vão falar melhor que eu daqui a pouco, né? Eu estou aqui só fazendo a abertura em nome da Univale, em nome do curso de jogos, né? Todo o universo de design gráfico, né? Também dentro do contexto das comemorações dos 10 anos do curso de design de jogos, e também é importante falar isso no caso, né? E dentro também do contexto do Immersa Games, que é um evento que a gente faz geralmente uma vez por ano, aqui dentro da Univale, para enfim, para que tenham convidados externos, para que eles possam trazer as experiências deles e todas as questões específicas que envolvem o universo dos jogos. Né? Te agradece muito eles pela presença, né? E, cara, a gente já vai chamar então vocês, o Eliandro, para vir aqui para ele falar sobre a associação. Certinho, então tá, boa noite pessoal, eu sou o Eliandro, tá? Vim aqui com vocês essa noite para falar de dois assuntos bem importantes. O primeiro deles eu quero fazer uma introdução à SC Games, que é a nossa associação de jogos, e depois eu vou estar falando da minha experiência com editais, com esse tipo de investimento. Eu vou estar basicamente explicando para vocês o que aconteceu, como eu recebi o prêmio de edital da última edição, que aconteceu lá em 2019, como eu usei esse dinheiro para desenvolver o jogo, alguns detalhes importantes de como foi essa experiência, e depois a Luísa vai entrar para contar para vocês um pouquinho mais e realmente explicar como é que funcionam as regras do próximo edital que está vindo, que já abriu, inclusive, que está chegando, já chegou o momento das inscrições, e que quase todas as pessoas aí podem estar submetendo projetos para também estar usando esse tipo de investimento para fazer o seu projeto de game, beleza? Começando então, a SC Games, a Associação Catarinense de Empresas Desenvolvedores de Jogos, nós existimos há mais ou menos um ano, e nosso principal objetivo aqui dentro do estado de Santa Catarina é fomentar a indústria e unir empresas e desenvolvedores, tanto na parte de troca de conhecimentos, na parte de networking, para o pessoal realmente começar a se conhecer e entender mais do que está acontecendo no cenário de desenvolvimento de jogos aqui no estado, quanto também fazer muita parte de relações públicas. A gente está realmente nos aproximando no lado político da parte de desenvolvimento, colocando os desenvolvedores para conversar, para colocar as necessidades de cada um em jogo, né, em pauta das relações políticas, relações públicas, para a gente estar conseguindo basicamente melhorar o nosso setor. Mas beleza. Inicialmente, então, eu vou começar falando sobre a minha experiência com editais. Eu sou o Eliandro Fontes, me considero um game dev generalista, normalmente tenho múltiplos papéis, dependendo do jogo que eu estou fazendo, às vezes trabalho sozinho, às vezes trabalho em equipe. Sou hoje fundador do Estúdio Plus Plus, sou formado em design de jogos na primeira turma lá de Balneário, me formei em 2012. Tenho 10 anos de experiência profissional trabalhando com jogos, sou hoje vice-presidente da SC Games, e duas coisas que eu acho que me definem bastante é que eu amo game jams, projetos rápidos e pequenos, e eu amo basicamente tudo que é indie, seja jogos ou não. Vamos lá, então. Lá em 2019, aconteceu o Prêmio Catarinense de Cinema. E esse prêmio, ele trouxe diversas categorias em que pessoas, empresas poderiam participar, tá? Para lutar por um prêmio que seria basicamente dado para os vencedores desse prêmio, desse edital. A categoria que eu participei e fui contemplado foi o prêmio de R$300 mil. E eu quero realmente explicar como é que foi essa jornada e certinho como é que isso funciona. Então, lá em 2019, a gente submeteu um projeto, ganhamos o prêmio de R$300 mil e a gente tinha que executar aquele projeto que nós submetemos com esse dinheiro dentro de um determinado prazo. Em resumo, é isso. E a gente tinha aí 24 meses para a execução do projeto. Tudo começa por aí. Quando eu fiquei sabendo do edital, essa frase resume perfeitamente. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, eu não fazia ideia do que era um edital. Para mim, fazer jogo era sentar no meu quarto, sentar com o meu estúdio, apagar as luzes e desenvolver até o jogo ficar pronto. Eu não tinha ideia que tinha forma de captar dinheiro
que não fosse através de venda direto de jogo, conversando com o investidor, conversando com uma publisher. Eu queria fazer jogo, queria botar na Steam, queria vender, ganhar dinheiro e era isso. Para mim, não tinha outra opção. Até que a Luísa, que depois vai estar falando com vocês, me apresentou essa história de editais. E mesmo assim, eu não tinha ideia do que ela estava falando. Eu acredito que pode ser o caso de muitas pessoas daqui. E eu, quando fiquei sabendo que, tipo, tá, como assim podem me dar 100 mil, 300 mil, 500 mil reais para fazer o jogo que eu quero? Tipo, por que não está todo mundo falando disso se é assim tão fácil, sabe? E aconteceu comigo. Então, eu acho que chegou o momento da gente tentar compartilhar isso com mais desenvolvedores daqui e mostrar que é possível, sim, vocês ganharem dinheiro para fazer o jogo de vocês com quase nenhuma amarra, sabe? Para realmente chegar aquele dinheiro no banco, vocês montarem um plano, montarem uma equipe e começar a trabalhar com bastante dinheiro no caixa. Então, primeira coisa que aconteceu foi a escolha de projetos. A gente tem que submeter um projeto para ser avaliado no edital. Cada edital tem suas particularidades. Esse aí deveria ser um projeto que já existisse, que a gente pudesse mandar pelo menos uma versão demo do jogo, ou que tivesse pelo menos no estágio de GDD, né? Algum conteúdo teria que ter para ser avaliado pelos jurados. Eu basicamente folhei pelos 500 mil projetos que eu tinha, e naquela época eu estava fazendo um projeto que eu estava desenvolvendo sozinho e tudo mais, mas que sabe, sei lá, quando ia ficar pronto. E só que ele tinha potencial, ele era um projeto legal, ele já tinha uma demo pronta e tudo mais. E aí eu precisei escolher entre esses projetos, selecionei um deles e basicamente montei uma equipe ao redor disso. Eu basicamente imaginei aí quantas pessoas seriam necessárias para terminar aquele jogo, que eu estava fazendo sozinho na época, mas com certeza precisava de ajuda. Nós sentamos em grupo, decidimos participar do edital, mas tinha um detalhe muito, muito importante. Né? De novo, o edital tem a sua burocracia, não é o caso do que está acontecendo agora, mas para esse, a gente precisava ter uma empresa constituída há pelo menos 2 anos em Santa Catarina para poder participar. E isso excluía muita gente, inclusive eu não tinha empresa. Né? Então, eu achei que eu ia ficar de fora, até que a Luísa também me deu outra luz e disse, não, é possível fazer parcerias. Você pode fazer parceria com uma empresa que, né, esteja constituída há mais de 2 anos, e a empresa submete o projeto por você. E você só monta a equipe de desenvolvimento e trabalha em cima disso. E aí ela me apresentou a Plural Filmes, que é uma empresa aqui de Florianópolis, e aí teve um detalhe muito importante. Para a empresa submeter, a IP, a propriedade intelectual do projeto, deveria ser dela. Então, eu tive que vender a propriedade intelectual para a Plural, para ela poder entrar com o meu projeto. É uma troca que eu fiquei com bastante dor no coração, aquele projeto era o meu bebê, sabe? Só que, na minha opinião, foi muito válido. Sim, eu perdi aquela IP, mas mesmo assim eu acho que valeu muito a pena. E aí eu vou entrar em detalhes um pouquinho mais para frente. Segundo processo, depois de conversar com a Plural, de decidir projeto e tudo mais, foi que eu notei que era realmente muito complicado. Preenchimento de edital é uma coisa que dá bastante trabalho, tá? Que realmente a gente tem que ler, a gente tem que entender. E como eu não fazia ideia do que era aquilo e não tinha muita gente falando sobre editais e jogos, foi um desafio complicado. Mas depois que a gente vai pegando o jeito, vai ficando mais fácil, principalmente se a gente tiver ajuda. E aí, uma das grandes dificuldades foi planejamento de orçamento e cronograma. Quando me falaram que eu poderia fazer um projeto com 300 mil reais e eu que era uma pessoa que desenvolvia sozinho, eu pensei que isso era basicamente dinheiro infinito, né? Meu Deus, 300 mil reais vai chegar, o que eu vou fazer com isso? Preciso montar uma equipe, pagar pessoas, contratar, fazer planejamento, como é que se faz isso? Não fazia ideia. Então, isso também serviu como um grande aprendizado. E um aprendizado para entender que 300 mil reais não é muito dinheiro quando a gente fala de ter um estúdio e colocar isso para frente. Eu coloquei um exemplo bem básico para vocês, assim, que se vocês tiverem 5 pessoas na equipe de vocês e pagar um salário de 4 mil reais cada um, que é o salário de uma pessoa sênior aí hoje em dia, variando para mais ou para menos, já vai ter um gasto de 20 mil por mês. E isso dura 15 meses que não é suficiente para fazer muitos projetos. É muito difícil fazer um projeto aí, tipo, legal a nível PC em 1 ano e meio. É complicado. Então, 300 mil reais para manter uma equipe, pagando salário para todo mundo, não é muito dinheiro. E na equipe de devs que eu tinha, que era 5 pessoas, a gente ainda não estava contando todo o resto necessário. QA, playtest, freelance adicional, ferramenta adicional, ida para evento, não tinha equipe de áudio, equipe de som. Então, colocando no papel, a gente nota que esse valor
dá para fazer muita coisa, mas não é mesmo dinheiro infinito, que era a percepção que eu tinha. Eu tive muita sorte nesse sentido, porque a Plural se encarregou toda da parte da burocracia do preenchimento do edital. Tá? Depois a Luísa vai estar explicando para vocês muito certinho como é essa burocracia, mas eu sei que eu não teria capacidade nenhuma de preencher sozinho o edital daquela época. Tanto que teve muito desenvolvedor que tentou fazer o preenchimento e falhou no preenchimento. Porque tem os detalhes que são ridículos, assim, dependendo do edital, claro. Mas vamos pedir, sei lá, foto de um documento teu em JPG e tu mandou em PNG, desclassificado na hora, sabe? São pequenos detalhes que, se a pessoa não tiver muita atenção, ajuda e experiência, é desclassificado. E aconteceu uma coisa, cara, que é sinistra em 2019. Sobrou prêmio para games. A gente tinha prêmios de 50 e 100 mil reais e não teve inscrição. Qualquer pessoa que tivesse se inscrito, com uma empresa, fazendo parceria ou tudo mais, não ia ter concorrência. Então, era só tu conseguir passar da inscrição que tu levava 100 mil para fazer teu jogo, sabe? E isso me deixou muito maluco na época, porque eu sei como que a galera que está se esforçando para fazer seus jogos, está lutando. A gente sabe que o mercado está difícil, sabe? E aí, tipo, saber que tem dinheiro sobrando, valores de tipo 100 mil reais para você fazer o jogo que você quiser, e ninguém está falando disso, sabe? Para mim, foi uma loucura e ainda é uma loucura, e eu espero que essa palestra, essa talk de hoje, ajude um pouco a mudar esse cenário e que vocês consigam entender também que existe esse caminho e que é possível. É possível mesmo, é mais possível. Eu não acreditava, mas eu estou aqui falando hoje porque dá certo. Então a Plural se encarregou dessa burocracia e com isso eu aproveitei para criar a minha empresa, que é a Plus Plus. Então esse foi um outro grande benefício de toda essa jogada, que eu pude abrir minha própria empresa e começar a colocá-la para frente desde aí. E teve uma espera muito grande, foi um detalhe que não era realmente o esperado, acho que foi bem fora do comum, que é, nós fomos selecionados em 2019, só que a gente só recebeu o prêmio no final de 2021. A gente começou a trabalhar em 2022. Então teve uma espera aí de mais de 2 anos entre a gente ser selecionado e o dinheiro chegar. Esse não é o comum, mas a gente também sabe que entre 2019 e 2022 também não foi o comum, né? E essa espera, cara, ela, nossa, foi bem devastadora assim para o projeto, porque a equipe que eu montei para iniciar o projeto já estava fazendo coisas completamente diferentes quando o dinheiro chegou, sabe? Então, as pessoas estavam trabalhando em outras empresas, outras pessoas não estavam mais interessadas em colocar esse projeto para frente. O mercado tinha mudado completamente depois da pandemia. Realmente muita coisa mudou, sabe? Mas, beleza. E aí, quando o dinheiro chegou, finalmente caíram 300 mil no banco, a gente tem que começar a cumprir aquilo que a gente prometeu no edital. Seguir a planilha orçamentária, seguir o cronograma e começar a desenvolver. E aí, resumidamente, como é que isso foi para mim? Primeiro, o dinheiro chegou do nada. Eu até achava que nunca ia chegar, porque estava 2 anos, ninguém tinha mais esperança que esse dinheiro ia cair. E aí eu estava lá um dia, de boa, trabalhando em outro projeto, com outra equipe, tudo mais, e me mandaram uma mensagem. Ó, o dinheiro chegou. O prazo está valendo. Então, tipo, do nada, o relógio começou a contar. 2 anos para entregar. E, cara, eu estava completamente perdido, mesmo, assim. Nem lembrava mais direito, porque fazia 2 anos que eu não mexia naquele projeto, e eu já estava completamente com a agenda cheia. E o que eu ia fazer? Ia ter que parar o meu trabalho que eu estava fazendo no momento para pular para esse? Ia dividir meio termo? Ia trabalhar nos dois e ficar maluco? Não dava para saber. Beleza. Começou então a etapa de planejamento. Praticamente ninguém da minha equipe antiga estava mais interessado em trabalhar, ou por questão de tempo, ou por questão de interesse. Então teve que reter uma reformulação de equipe, uma reformulação de projeto para tudo se encaixar e tudo começar a funcionar. E aí que entra a nossa revisão de design, principalmente. O mercado mudou bastante e eu decidi fazer algumas alterações de mecânica e partir para uma nova temática, justamente por causa da minha parceira, principalmente. A Plural Filmes, ela gosta muito de fazer projetos sociais e que tenham a ver com o Brasil. E eles deram essa pequena provocada de, cara, vamos tentar trazer alguma coisa disso para dentro desse projeto? E eu me interessei bastante. E aí a gente escolheu um tema bem interessante,
Depois eu vou mostrar para vocês em mais detalhes, mas a gente partiu para uma temática indígena para o projeto e vai falar bastante sobre a época de colonização do Brasil, numa visão um pouquinho diferente. Então a gente adotou meio que essa temática, essa nova direção para o projeto, e aí foi buscar por uma nova equipe. Toda essa parte foi uma parte bem agoniante para mim, assim, muita ansiedade lá no teto. De novo, por causa disso, porque a gente tinha um edital para cumprir, a gente tinha um prazo para cumprir, e era quase como se o projeto estivesse começando do zero. Eu estava lá, não tinha equipe, estava com outro trabalho, vida estava uma bagunça, chegou todo esse dinheiro de uma forma que eu não esperava, e a cada dia que eu passava pensando nisso era um dia menos de prazo que eu ia ter. Então foi bem complicado, mas tudo deu certo no final. Então, foi buscar uma equipe nova, foi rever o orçamento para entender como é que ia fazer e tocar o projeto para frente. E aí, estamos aí 1 ano e meio depois e hoje tem o Iwi, tá? Eu vou mostrar rapidamente um pouquinho do jogo para vocês. Ele ainda está em desenvolvimento, a gente vai até janeiro produzindo para completar os 2 anos, tá? Mas a gente já está bem avançado no projeto, então só para vocês terem uma ideia de mais ou menos o que a gente conseguiu fazer com esse dinheiro. Pode passar. Essa é a nova equipe que foi montada. A gente está bem orgulhoso, é uma equipe realmente fantástica. A gente conseguiu trazer uma equipe que tem a maioria indígena. Então, esse foi outro ponto muito legal, sabe? Tá fazendo a inclusão de pessoas indígenas para falar sobre povos indígenas com um jogo com essa temática e está incluindo muito mais variedade, né? Muito mais diversidade dentro do mercado de jogos, que é uma coisa que a gente sabe que a gente está precisando hoje em dia. E aí, falando um pouquinho do jogo, Iwi é um roguelike, auto-battler, com mecânicas de combate baseado no lançamento de dados personalizáveis, e o jogo conta a história do povo Mão da Terra e a sua luta contra invasores coloniais. E tudo isso é baseado em eventos do Brasil no século XVI. E o que a gente tentou fazer aqui foi meio que criar uma fantasia brasileira. A gente queria contar uma história que basicamente é que todo mundo conhece, numa versão que quase ninguém conhece, que é um ponto de vista dos indígenas, tá? Falando um pouquinho da história deles, do sofrimento e da luta deles, mas a gente tentou fazer tudo isso transformando a cultura brasileira e a cultura indígena em algo que a gente considera cool para o mercado, sabe? Realmente tentar trazer essas características que a gente está acostumado e passar ali uma grande camada de fantasia para deixar um visual incrível, trazer coisas que a gente está acostumado de fantasia, mas normalmente a gente consome só fantasia europeia, né? Então foi realmente tentar descobrir como a gente fazer isso com a fantasia brasileira. Aqui tem uma GIF do jogo rodando. Esse aqui é o primeiro combate, o combate de tutorial. Só para vocês terem uma ideia de como é que funciona a mecânica. O seu personagem, ele tem uma barra de ação ali embaixo, e sempre que aquela barra de ação estiver cheia, ele vai rolar um dado. A face que for sorteada é a habilidade que ele vai usar. Então, ao invés de, por exemplo, tu montar um deck de cartas, tu monta nesse jogo um dado para o teu personagem, um dado de 6 lados, cada face tem uma habilidade. Aqui, por exemplo, no momento que tu pega o loot para o teu jogo, e tu pode escolher uma das 3 faces para adicionar a face do teu dado, e assim tu vai fazendo tua build. Tem equipamento também, tem habilidades ativas, mas isso aí é só um resuminho rápido. Uma ideia aqui dos personagens, onde a gente tem aqui o povo Mão da Terra, então um povo originário, muito representativo do que a gente tinha no Brasil, no século XVI, e a gente tem os Capa Branca, que são o nosso povo colonizador, que nesse jogo a gente está enfrentando. E o que inspirou esse jogo, basicamente, foi esse tipo de transformação aqui, que eu até cruzei com exatamente essa foto aqui quando eu entrei numa imobiliária, e era tipo o grande trunfo deles, sabe? Eles exibiam essa foto tipo como um grande progresso e tudo mais. E aí ficou aquele questionamento na minha cabeça de que tipo, ok, para eles é um progresso, mas para os povos que estavam ali antes realmente não foi, sabe? Como seria conseguir transportar uma pessoa lá de 1500, 1600 e jogar essa pessoa no mesmo lugar que ficava a aldeia dele, comparar com o que é hoje, sabe? Então esse foi meio que o pensamento que inspirou esse jogo, e a gente tentou transformar isso numa fantasia que aí trouxe o resto de design, de roteiro e tudo mais. E aí, em conclusão, valeu a pena? Como eu disse, eu tive que vender minha IP, tive que parar tudo que eu estava fazendo, e editar era uma coisa completamente desconhecida para mim. E eu acho que sim, valeu muito a pena mesmo. Primeiro, tive uma experiência de liderar um time, de
tá mexendo com um dinheiro, que era uma experiência que eu não tinha ainda, realmente receber um investimento e tá conseguindo distribuir isso e organizar tudo isso. Isso agrega demais. De novo, segurança financeira, porque eu pude ter um salário para desenvolver um dos jogos dos meus sonhos por 2 anos aí, e conseguir dar segurança financeira para a minha equipe também. Então, teve todo esse treinamento das equipes que estavam desenvolvidas ali, com 2 anos podendo trabalhar com segurança. A empresa formada, antes eu não tinha uma empresa formada, agora eu tenho. De novo, se um edital desse se repetisse com aquelas mesmas requerimentos, hoje eu não precisaria de um parceiro, porque a minha empresa tem mais de 2 anos e eu poderia participar. Então, realmente, o edital ele consegue fazer esse tipo de rotatividade para a gente poder sempre estar avançando, digamos assim. Equipe e networking. De novo, montamos uma equipe incrível e a gente tem até novos projetos que a gente está pensando em colocar para frente. E apresentação em eventos também está sendo muito legal levar o jogo para diversos eventos, ver a reação do pessoal e tudo mais. Inclusive, nós tivemos no Stan aqui, não sei se alguém daqui foi, mas é um evento que acontece anualmente aqui em Florianópolis, e nós estávamos lá exibindo esse jogo. Então, tudo isso realmente são experiências que enriquecem muito. E vamos lá, então. Primeiro, editais são oportunidades incríveis, por isso tudo que eu falei para vocês. É dinheiro para vocês fazerem o jogo que vocês querem, e isso é fantástico. É complicado, mas é possível. Eu já tive naquele momento que eu não sabia nada do que estava acontecendo, mas deu tudo certo. Pensem em longo termo. A ideia é que editais aconteçam com mais frequência daqui para frente. Então, se não for no primeiro, pode ser no segundo, no terceiro, no quarto, não sei. Mas é uma coisa que é legal manter em mente para que nos próximos, se nesse não der certo, ter a participação. Eu acho que é uma coisa que vai ter valor quase sempre. Parceiros podem lhe ajudar muito, mas fique atento às condições. Então, parcerias às vezes têm um custo, tem que ficar muito atento para isso, mas se valer a pena, vá em frente. Busque ajuda, de novo, eu não conseguiria, nem ficaria sabendo se não fosse a Luísa, então vale muito buscar ajuda. Caso vocês tenham alguma dúvida, depois vocês podem estar falando com a gente, tem mais muito material online, busquem ajuda e se inscrevam que vale a pena. E, de novo, é a chance de realizar um sonho, foi a chance de realizar um sonho meu, e depois eu notei que é só um começo e que vem muito mais além disso, mas foi uma oportunidade incrível. E nunca vai ser perfeito. Mire alto, mas aceite o que vier pelo caminho. Ter que vender a minha IP, ter que fazer modificações no projeto, perder a equipe no meio do caminho, o dinheiro chegar num momento ruim, ter a espera, ter a pandemia misturada, ansiedade, dificuldade, tudo isso acontece e sempre vai acontecer. Não é o cenário ideal e não é o cenário ideal que eu tinha na minha cabeça também. A gente sempre tenta mirar um pouco mais alto, só que não é por isso que a gente pode dizer não para as oportunidades que aparecem no caminho. Então, a mesma coisa, talvez vocês estejam aí desenvolvendo os jogos de vocês e vocês querem lançar por conta própria ou querem lançar direto com uma publisher, conseguir um investimento, não sei. Claro, muito massa se acontecer, mas até lá, prestem atenção nas outras oportunidades, porque às vezes mudar um pouquinho de caminho, tentar alguma coisa diferente vale muito a pena. E é isso. Boa sorte para vocês. Espera aí que a gente já vai ligar o som.
E agora? Agora foi. Coisa boa. Então tá bom, a gente agradece a participação do Eleandro. A gente vai deixar as perguntas para o final, tá? Quem tiver pergunta por aqui também faz depois. O pessoal online também, que a gente já viu que tem algumas, né? E a gente vai passar a palavra agora então para a Luísa. Estão ouvindo agora? Beleza. Eu vou tentar falar bem alto para quem não está com fone, pode ser? Eu sou a Luísa, Plot Kids, não sei se vocês conhecem meu estúdio. Pode ir passando. Eu não vou falar de tudo, assim. A gente está há 9 anos no mercado, quase 10. E faz muito tempo que eu incentivo todo mundo a se inscrever nos editais. Porque desde que eu comecei a trabalhar, eu me meti dentro da política pública, e política pública ela é feita com muita gente. Então, um dos motivos que a gente tem o edital de 2019 e a gente está em 2023 e só agora a gente tem mais um edital, é porque teve pouco engajamento naquele. Então, é bem importante que todas as empresas e as pessoas do mercado se inscrevam para que existam mais editais. Então, eu não estou aqui só porque eu sou boazinha, eu estou aqui porque eu também tenho interesse. Pode ir passando. A Plot ganhou vários prêmios, a gente ganhou o melhor jogo infantil no Pixel Show, a gente já foi vencedor no Big na categoria de impacto, a gente já teve melhor aplicativo do Google no nosso nicho, que é Kids e Família. Então, vários desses projetos foram financiados com dinheiro de editais, fomentos, leis e de apoio à cultura. Então, eu estou aqui para conversar com vocês exatamente desse edital. Eu já vou para outra apresentação, só vocês conhecerem um pouquinho da Plot. Pode ir passando. Pode passar. Pode passar. Então, um pouquinho das coisas que a gente faz. A gente teve projeto com a Disney, com a Hoplon, tem o Trufen Tales que ganhou um monte de prêmios. A gente tem um projeto com o que eu acho que morreu. Morreu o Caio, morreu, né? Pode continuar. O Beliche Voador, que é o vencedor do Big Fashion. Vocês conhecem o Big? Que é o maior evento de jogos da América Latina. Então, pode ir para outra apresentação, só para vocês me ouvirem. Eu boto o portfólio para vocês prestarem atenção em mim, senão vocês me olham assim, quem que é essa pessoa ali falando? Ela não sabe de nada, um pouquinho eu sei. Aqui, ó, esse edital, FCC, esse. Tá. Tem um edital aberto. Ah, Luiz, e agora? O que eu faço? Vocês vão no site da Fundação Cultural de Cinema de Santa Catarina. Lá vai ter o link para o edital. Pode passar para mim. Então, depois que vocês forem nesse link, eu posso passar depois. Vocês vão ler, vão reler e vão ler de novo o edital. E aí eu trouxe várias partes do edital para vocês prestarem atenção, para facilitar, para vocês não desistirem. Porque o edital ele é escrito numa linguagem burocrática e chata. Ele é feito para te não passar do segundo parágrafo. Quando está lá no segundo parágrafo, tu já diz assim, meu, que merda. Mas lê até o final e separa. De todas as linhas que tem lá no edital, você só tem que se preocupar com a 1.1.9. Então faz que nem eu faço. Pega o edital e bota lá no search 1.1.9 e só lê quando aparece o de vocês, senão vocês vão ficar tontos, porque tem mais de 12 linhas. Então isola o que é de jogo e só lê o que interessa para vocês. Ajudou? Ajudou, né? Então, o que esse edital está dando para o mercado de jogos? São 3 prêmios só, de 100 mil reais, para fazer uma versão de demo. E é o que eles consideram que é isso? A produção de jogo eletrônico e a entrega de um demo jogável. Então, o que precisa ter no final? Algum gameplay jogável. Precisa ter o jogo completo? Não. Precisa publicar? Não. Precisa rodar? Não. Ah, o que precisa? Um demo jogável. Um APK lá no final, que pode ser instalável, pode ser um website, alguém pode ter que poder testar, não pode ser um vídeo, e isso tem que ser entregue lá no final, com esses 100 mil reais. Alguma dúvida até aqui? Tá, beleza. Então,
sobre os temas. O que pode de temática e o que não pode. Não pode religioso, político, manifestações e eventos esportivos, não vale concurso, não vale publicidade, não vale televendas, não vale informal, não vale... Isso aqui, está lá escrito. Mas leiam, porque isso aqui é critério de acabar com o projeto. Então, as vedações são bem óbvias. Não pode, por exemplo, gravar um jogo e aí ser um jogo gravado. Isso aqui está bem feito também para produção de vídeo. Então, para jogo fica meio assim, como é que eu vou fazer um negócio de televendas? Mas, por exemplo, não pode ser um advergames. Ah, nossa, 100 mil reais, aí eu vou pegar e vou fazer um advergame. Não pode, está escrito ali. Não está escrito com essas palavras, mas está vedado, tá? Consegue abrir aqui para mim esse link? Esse é o edital. Olha só, pode ir para baixo. Então, ele tem várias páginas de pura chatice que vocês vão ler com muita calma. É verdade, é chato, é burocrático, mas é importante ler para não perder todo o trabalho. E aí vocês vão direto lá para o anexo 1, lá embaixo. Vai ler, vocês já leram a primeira vez, vocês já isolaram o 1.9, como eu falei, e aí vocês vão direto lá para baixo, no anexo. É verdade, eu acho que eu colei na apresentação. Pode voltar para a apresentação. Pode ir para a próxima. Eu acho que eu fiz, ó. Eu já nem lembrei mais. Então, ali vai dizer o que vocês precisam ter do projeto. A parte criativa, a parte legal, a parte que tem a ver com os jogos de vocês. Isso aqui vocês precisam dominar muito bem. Isso é o projeto, essa é a parte trabalhosa. Tirando essa parte, vai ter a parte burocrática. Minha primeira dica é, começa pela burocrática. Por quê? Porque o papel aceita, tá bom, meu Deus, eu queria botar todas as minhas mecânicas, as metas do jogo, mas se não ficar perfeito, ninguém vai saber. Mas a parte burocrática, se tu não tem um papelzinho, tu não vai mais concorrer, já acabou. Então, começa pela burocrática. A gente vai passar um pouco pela burocracia, bem por cima. Essa parte da burocracia eu vou dar o contato da associação. Quem quiser entrar em contato com a gente, acho mais fácil a gente ajudar por lá, porque tem inscrição em Ancine, tem um monte de coisas, eu posso ajudar. Mas hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a lógica do edital, para vocês poderem fazer um projeto legal e pontuar bem. Então, o que precisa? Nome, conceito, justificativa, objetivos, metas e mecânicas. O que é a tal da justificativa? É a relevância artística e cultural do jogo. Aqui vocês têm que sair um pouco do próprio umbigo. O que quer dizer isso? Ah, o meu jogo é muito legal porque eu gosto, porque é meu nicho. Não. Qual é a relevância cultural? Por que o edital catarinense deveria dar dinheiro para vocês? Fazer links com aqui. Isso é muito importante. Falar sobre quem que vai jogar e onde que vai, qual é o impacto. Porque lembrem que é um dinheiro de fomento público. Então, não é um dinheiro que vem só para os próprios gostos. Ah, quer dizer que o meu jogo super nichado não cabe? Cabe. Mas argumenta por que ele cabe. Por que ele merece ser feito. Os objetivos, metas e mecânicas já pode ser mais diretivo, assim, é o projeto em si, o que você vê, o que vocês acham, como esse projeto está estruturado. Pode passar para o próximo. Identidade visual. Meu Deus, eu não tenho artes maravilhosas. Não importa muito. Por quê? Porque é um prêmio para fazer um demo. Então, já existe, pelo júri, a expectativa que as coisas não estejam muito bem acabadas. Ah, o meu está super acabado, está lindo, eu não escrevo. Inscreve. Mas é bem importante explicar o que você vai fazer além daquilo que você tem. Porque o que não pode acontecer é vir um dinheiro para pagar um projeto que já foi feito. O dinheiro público, teoricamente, não. Tem que ser usado para uma produção nova. Então, não pode, inscrever algo que já está pronto para esse edital específico, tá? Ali vai ter um monte de coisas, não precisa ter tudo, eles só estão dando exemplos, tá? Não é uma lista. Não é assim, eu preciso ter maquete, mockup, cenário, mecânica, head-up. Não, eu preciso ter alguns desses elementos, tá? É bem importante vocês se atentarem aqui
porque esse edital é uma retomada. Então, ele tem alguns erros, assim, tipo, é muito complicado a gente julgar. Conseguimos, já é uma grande vitória. Mas não fiquem muito presos, isso não é uma listagem, isso é uma sugestão. Eu, Luísa, no meu projeto, por segurança, vou botar um de cada. Mas não deixem de inscrever se vocês não tiverem. É importante inscrever para aprender e para a gente conhecer esse edital, porque a gente também não sabe, ele é a primeira vez que a gente está tendo nesse formato. Proposta de sonorização, conceitos, músicas, listas de música. A lista de música não é a lista de música assim, essa música eu vou botar ali e botar o nome da música, a cifra. Não, é tipo, eu vou ter música de menu, música de login, música de tema, entendeu? Não precisa já ter as músicas escritas. Plataforma de execução. Listar onde é que vai ser, com FOD, dispositivos, distribuição do jogo final. Isso é um planejamento, é como se vocês estivessem montando um pitch de vocês para uma publisher. Então, não quer dizer que é onde vocês vão publicar o demo de vocês. É só vocês botarem a visão final. Se um dia esse jogo virar um jogo, para onde que eu planejo que ele esteja? Mesma coisa com o planejamento de comercialização e divulgação. As bancas, no nosso histórico, a gente tem um mercado de jogos bem pequeno. Normalmente, as bancas foram pessoas que, de alguma forma, a gente conhece quando vai para os festivais e por aí. É uma banca que ela está bem inserida no mercado, não é uma banca teórica. Então, não coloquem só ali, distribuir na Steam. Façam um planejamento misto, sonhem, finja que vai dar tudo certo e põe ali. É um planejamento, é uma vontade, tá bom? Depois vou ter que executar isso? Não, não vai. Os 100 mil reais é só para fazer o projeto do jogo e o demo jogável para fazer isso de um pitch e sair aí para vender, tá? Até aqui tudo bem? Tá todo mundo me acompanhando? Sim. Ó, próximo. Plano público-alvo, vou pular, meio óbvio. Plano de monetização é bem importante também. Planos mistos, mais de uma estratégia, não coloca só uma estratégia lá, vai ser super criticada, a chance da banca discordar é muito grande, então tenta botar mais de um plano de monetização. E aqui, esse aqui é o mais difícil, eu vou pular e eu já volto nele. Video pitch. Isso é uma puta sacanagem, isso aí tá errado. Não era pra... Assim, a gente não deveria ter que fazer um video pitch para ganhar 100 mil reais. Isso, com certeza, é um edital que eles se inspiraram com valores muito grandes, que era para projetos de 1 milhão, tipo o que a gente tem hoje em São Paulo. Essa mesma lei que está dando 100 mil reais aqui em São Paulo está dando projetos para 1 milhão, 500 mil reais. Vai ter que fazer? Vai. Precisa ser bem produzido? Não. Pega o celular, grava o video pitch, não precisa editar, não precisa de firula, é só uma forma de você vender o seu jogo. Tem a ver também com acessibilidade, ou seja, deixar que pessoas que talvez não tenham tanta habilidade de escrita possam concorrer. É um pouco daí que veio a ideia dos video pitches, tá? Sobre o video pitch, então, não pirem, não deixe de escrever só porque o video pitch não tá bonitão. O meu video pitch do ano passado, a gente ficou em segundo lugar na série. É eu na minha sala falando com o meu bebê atrás, pedindo para vir no meu colo. Deu tudo certo. Então, agora a contrapartida social. Ela é um critério, vocês vão ver depois como é que é a pontuação. É um critério de pontuação. Pontua alto. Então, pode ser que vários desempates sejam por causa da contrapartida social. A contrapartida social ela não pode estar incluída no orçamento dos 100 mil reais. Ela é uma contrapartida sua, como ganhador desse prêmio. Você vai dar do seu dinheiro, do seu tempo, para a sociedade de volta. Alguns exemplos de contrapartidas sociais. Pode ser palestra, pode ser curso, pode ser oficina, pode ser distribuição de algum... Nesse caso que a demo não faz muito sentido, mas vamos supor que o prêmio fosse de jogo, distribuição gratuita, acesso para estudantes. Então,
sejam criativos, pensem, mas tem que ser executado e tem que ser feito. Então, não vai falar, vou fazer uma palestra para 300 pessoas. O auditório tem que ser do seu bolso, tudo isso tem que ser gratuito, então não faz muito sentido. Então, pensem em contrapartidas que sejam legais, porque é critério de desempate, mas que sejam factíveis, que você vai conseguir de fato fazer. Já vi contrapartida social que era assim, vou gravar, vou ficar tantas horas, era de um dev, ficar tantas horas online tirando dúvidas sobre programação desse estilo que ele fez no jogo, daí fez a divulgação e ficou lá. É uma contrapartida que vale muito, é simples, na casa você precisa de internet e tempo. Pode passar. Currículo do proponente precisa ter esses 3 membros. Então, esse edital permite inscrição com pessoa física, que quer dizer, vocês vão ter uma empresa, pode se inscrever, pessoa jurídica e MEI. A MEI é bem legal, recomendo quem não tem empresa formal tentar entrar com MEI, mas a MEI precisa ter 2 anos de formação. Então, talvez, se vocês que são estudantes não tenham, então vocês podem entrar com a pessoa física, ou seja, com CPF. Igual, vai precisar ter o diretor criativo ou game designer, né, líder, mais 3 membros de equipe principal. Nossa, mas eu ia fazer eu e meu amigo e eu ia fazer tudo. Pode? Não pode. Precisa ter o currículo de pelo menos essas pessoas. Estava rolando a leitura, isso foi uma dúvida, talvez venha errata. Mas, a princípio, não. Tem que ter minimamente essas 5 pessoas. Por quê? Porque é critério de pontuação. Mas o meu amigo, não sei se ele vai querer fazer quando sair o dinheiro. Bota o nome dele, lembrando que se essa pessoa que você deu o currículo lá não participar do projeto, você tem que justificar, enviar para eles um currículo similar e eles têm que aprovar. Então, essa equipe que entra com o currículo, é bem importante ser ponta firme, ser o currículo real. Não adianta pegar só porque vai pontuar bem se essa pessoa não vai trabalhar depois, tá? E a gente já vai falar sobre currículo também, que tem mais coisa. Acessibilidade. Tem todo um capítulo sobre acessibilidade. Eu recomendo ler esse capítulo. Precisa estar previsto. É também critério da lei, integral da lei. Não vou entrar nisso, porque senão todo mundo vai dormir e é muito tempo. Mas leiam, porque tem várias regras, tem várias coisas que precisam ser seguidas. As informações adicionais não é obrigatória. Recomendo, se sobrar tempo. O que eu vejo que acontece? Chega nas informações não obrigatórias, é um que a gente já tem pronto, as coisas, quer botar lá, nossa, tenho essa arte linda, tenho isso, quero fazer isso. Foca no que pontua, no que é essencial. Se sobrar tempo, volta aí. Então, minha dica principal para edital pensa num círculo, tá? O ideal, o lindo, maravilhoso, seria que ele estivesse desenhado e todo pintado, e depois esfumado, e depois com luz. Primeiro faz o círculo de fora, depois tu vai passar a primeira demão e tu vai continuar esse processo de pintura e melhoria conforme dá tempo, que aí tu garante que tu consegue enviar o projeto num estágio completo, talvez não tão refinado quanto você gostaria, mas completo. Isso é regra da plot, inclusive. Pode passar. Aí a gente vai chegar na parte que eu vim aqui facilitar para vocês. Porque a parte que, se vocês forem ler sozinho no edital, talvez dê um nó na cabeça. Porque deu um nó na minha cabeça. E tá lá, agora tá tendo isso online e tem um monte de gente perguntando sobre isso. Essa lei é a Lei Paulo Gustavo. Ela veio da pandemia, depois da morte daquele ator, Paulo Gustavo, pelo Covid, porque muitas das verbas de cultura ficaram travadas durante o governo. E aí é uma lei de ajuda pós-pandemia. Então, ela tem vários indutores e várias cotas, porque ela está feita para tentar dar uma assistência social realmente. Ela foi pensada nesse sentido. Ela é uma lei de 2022. Então, a gente tem indutores. Nas categorias de jogos, a gente tem cota e indutor. Indutor é pontuação, tem a ver com a tua equipe. Pode ter até 1 ponto de indutor, e aí eu já explico quais são os indutores, e a gente ainda, além disso, tem cota.
Então, tem 2 prêmios em ampla concorrência e 1 prêmio para negros. Para concorrer na categoria negros, a tua equipe, aquela equipe lá mínima, precisa ter pelo menos, depois a gente vai ler, mas precisa estar toda a equipe, não adianta ser só uma pessoa, não tem como usar um token, assim, eu vou lá, vou pegar uma pessoa negra da minha equipe e aí eu vou concorrer. Tem as regras, a gente vai passar por elas, tá? Em outras categorias também teria indígena e artigo 17. Artigo 17 entra deficientes, mãe solo, LGBTQI+, tem mais alguma coisa que mais? Pessoas quilombolas e de risco. Para jogos, não entrou essas cotas. Ou seja, se não tiver jogo que pontue o mínimo, nem que esteja apto a concorrer para negros, esse prêmio vai para ampla concorrência. Entenderam? Então, de 3 prêmios, um prêmio está na cota. Quem escreve para a cota também concorre na ampla concorrência, ou seja, eu tive a melhor nota aqui. Também eu ganho aqui, eu deixo de pontuar. E se não tiver nota mínima de corte ali na cota, esse prêmio acaba indo para ampla concorrência. Nunca foi feito assim. É um dos primeiros vezes que os editais estão tendo isso, então ninguém sabe mais ou menos, não tem muito parâmetro. E isso é uma regra federal, ou seja, é da lei Paulo Gustavo, não é uma regra do edital catarinense, por isso que é meio novidade. Aqui esse link é o link da regra do que constitui o artigo 17. Então, no total, a gente tem 300 mil reais. Pode passar para o próximo. Tá? Esse é mais ou menos o que eu já expliquei. Essa é a linguagem do edital. Então, eu vou tentar ler, cadê? Tá. Para ter direito a concorrer na reserva de cotas para ações afirmativas, a proposta deverá contar com pessoas do grupo, ou seja, no nosso caso, negros, nas seguintes funções. Tem que ter o diretor criativo, tem que ser negro, o game designer, o líder, né, de game design, e mais 2 membros da equipe principal. E aí eles falam, né, de acordo com o anexo do item 662. Aí eu fui lá no item 662 e colei para vocês, porque no edital está no 3, aí ele fala isso, aí vai a 3, 4, 5, então fica as informações meio perdidas. Então a minha dica para vocês, vai lendo o edital, pega um documento em branco, vai copiando e colando as linhas que são de interesse para tirar a bagunça. E é esse edital que tu vai ler e reler várias vezes, para não ficar pirando. Então, o que é o 6.2? Programador. Então, precisa ter o diretor criativo, o game designer, ou um programador, ou um outro game designer, ou um coordenador geral, a gente chama de produtor, né? Ou coordenador geral de desenvolvimento, ou um produtor, ou um sound designer. Eles botaram redator, a gente falaria roteirista, eu acho, mais comum. Então, precisaria de que mais 2 desses também fossem negros. Então, se vocês conseguem... Por que eu estou falando sobre isso? Que é novo, isso confunde bastante, e também pode ser uma boa estratégia. Lá na pontuação, se a temática também tiver a ver, também conta ponto. Então, não adianta só montar essas equipes para ganhar a cota, não vai funcionar. Pode passar. Então, os indutores. Nos indutores, tu consegue ir somando conforme a tua equipe, e os indutores todas essas cotas. Essa parte de indutor é muito confusa, então eu vou tentar explicar para vocês. Tem indutor para pessoa negra, indígena, pessoa com deficiência, mãe solo, mulher, povo tradicional, incluindo terreiro quilombola, população nômade, segmento LGBTQI, ANP, mas eu sabia que estava faltando antes, sabia? E pessoas com situação de vulnerabilidade socioeconômica. Como é que eu comprovo isso? Tudo isso é autodeclaração menos deficiência. O que quer dizer? Eu só vou lá e eu falo, eu sou mãe solo. Autodeclaração. Me considero quilombola. Eles vão checar?
sim, talvez. Você pode, se você mentir, você está mentindo para um ente federal, então, né, tem todos os problemas disso, tu tá falando lá que é, mas eles não pedem comprovações para além dessas autodeclarações, tirando pessoas com deficiência. Por exemplo, no meu caso, eu tenho perda de surdez, então eu vou precisar anexar um laudo de que realmente eu tenho essa perda. Ah, tô no transtorno autista, precisa de laudo também. Então, isso faz parte da burocracia. Pode deixar ali mais um pouquinho. É bem importante, tá? Porque é um ponto, é muito numa posição de concorrência. Isso é bem estratégico, assim, de pensar no projeto. E tá, pode passar. Sobre impostos, que isso é importante para vocês. Quem se inscrever na pessoa física vai recolher imposto, vai pagar imposto de renda. Então, quando vocês estiverem montando o orçamento, não vai ter 100 mil reais. Vocês vão ter que guardar uma parte para pagar o imposto, tá? Então, quando for montar o orçamento, lembra que se for na pessoa física, tem que pagar imposto. Lembra que o Eliandro contou que ele fez parceria? Então, às vezes, vale bastante a pena fazer parcerias com empresas ou com pessoas que já estão formalizadas para que o projeto tenha mais verba. Tá? Outra coisa que é bem importante é que a pessoa física ou pessoa jurídica tem que estar registrado na Ancine. Ah, o que é isso? A Ancine é o órgão regulador. Eles já estão sabendo do edital, eles já sabem que o edital está pedindo. Normalmente leva um mês. Saiu hoje daqui com vontade de se inscrever, nem sabe se vai, entra no site da Ancine e já se registra. Quem que se registrou é rápido e é fácil. Então, entra lá, Ancine, registro, bota lá as coisas e espera. Ah, talvez não vai dar. O edital está bem ciente, eles estão fazendo uma pressão, provavelmente vai dar tempo. A gente tem 45 dias do edital e parece que vai ter uma força-tarefa para aprovar esses registros. Mas essa é a burocracia mais importante, porque ela é a única burocracia que está fora do controle de vocês. O que quer dizer isso? Vocês precisam fazer já para poder decidir se quer. Então, já se registra. O quanto antes. Hoje, se der. Tá? Porque isso é o critério de poder se inscrever. Pode passar. Tá. E aí, esse aqui é bem importante. Por favor, proponente que se inscrever em mais de uma proposta por categoria, todas as propostas serão inadmitidas. Tenho meu CPF. Tenho 2 projetos. Vou escrever 2 projetos? Não, nenhum vai concorrer. Um projeto. Ah, mas eu vou inscrever o meu projeto e eu tenho a minha empresa. Então, eu vou me inscrever um com a minha empresa, com a minha MEI, e um com o meu CPF. Pode? Não pode. Ah, eu tenho 2 empresas. Eu tenho 2 empresas. Eu posso escrever 2, um com cada empresa? Não. Porque num outro parágrafo, numa outra parte do edital, está vetando isso. Então, tipo, o que eles consideram como mesma proponente? Se tu é pessoa física e é sócia, e todos os sócios de qualquer outra, ou seja, escreve um projeto só. Ah, mas eu sou programadora, eu tenho meu próprio projeto, e meu amigo quer que eu seja equipe dele no projeto dele. Pode? Pode. Ah, eu sou game designer, eu tenho meu projeto, meu outro amigo quer que eu seja game designer lá. Posso ser programador em um, game designer no outro, e ter o meu? Pode, pode. Mais alguma? Pode, tá tudo certo? Tá. Pronto, próximo. Aqui é a pontuação. Por que é importante ler a pontuação antes de sair fazendo o projeto? Porque são nesses quesitos que a gente vai prestar mais atenção, porque é eles que contam ponto. Tá? Então, qualidade artística e cultural. É aquela defesa que eu falei no começo, e você comprovar que você vai conseguir fazer algo de qualidade. Ah, como é que eu comprovo isso? Eu sou estudante e não tenho currículo. Coloca portfólio, coloca projeto e capricha daí no projeto que está inscrevendo em si, lá. Execuibilidade. Ah, eu falei que meu demo vai ter 500 níveis, 20 mil
fases, eu vou ter customização, vai ter um open world e vai ser multiplayer. Dá de fazer com 100 mil reais? Não dá. Então esquece. Entendeu? Esse de se dar de fazer ou não é uma questão bem pragmática. Não promete milhões de coisas que não são feitas. Ah, mas eu vou trabalhar de graça, eu não vou precisar. Não. Tem que dar de fazer com os 100 mil reais, com nota, com equipe. Por que com equipe? Porque geração de trabalho e renda conta 10%. Então, se eu tenho mais equipe, mais pessoas no meu projeto, eu ganho mais pontos. Ah, trabalho e renda é só isso? Não. Vamos supor que eu vou fazer sozinho o meu projeto, mas o meu projeto, depois que ele estiver pronto, ele vai permitir trabalho e renda para algum grupo de pessoas. Isso também entra. Então, também dá de justificar por aí, tá? Não precisa necessariamente ser com a equipe, mas normalmente é, porque a gente está falando de jogos, né? Ninguém está fazendo business plan, não é tipo um festival. Isso conta mais para quando a gente está falando de eventos. Contrapartida social, eu já falei. Currículo é 10%. Currículo de proponente e currículo de equipe. Eu tenho um grupo de amigos. A gente tem um projeto. A gente não tem empresa. Um de nós vai usar o CPF. Qual de nós vai usar o CPF? O que tiver mais currículo. Entenderam? Faz sentido? Beleza. Eu sei que eu sou chata, mas é porque eu realmente quero que vocês consigam escrever os projetos. E que quando vocês forem ler aquele documento que eu mostrei, vocês escutem a minha voz chata falando dessa forma bem tola, assim, bem fácil, porque não é difícil. Eles escrevem de uma forma enrolada, mas não é difícil, tá? E aqui é o cálculo da nota com o peso. Então, para que eu boto isso ali? Não sei, eles botam lá, eu acho super assustador e digo, o que é isso? Porque eu sou muito ruim de matemática, mas não é nada, é só essa mesma pontuação dividido por 100. Então, eu falo isso para vocês rirem, é só para... Não tenham medo do edital. Ele não é um bicho de 7 cabeças, é só chato de ler, só isso. Pode passar. Ah, não, volta para a primeira. Eu tô fazendo, ele está me ajudando muito, né? Obrigada, porque não ficou organizado. Tá, então vamos lá. Lê, relê, lê novamente. Não subir de última hora. O sistema deles não é bom. Fica lagado, dá erro, dá pau. Aí tu passou horas escrevendo o projeto, mais um monte de horas tentando fazer a burocracia, e aí tu deixou para subir na última hora porque tu quis ficar corrigindo a vírgula. A tua amiga falou que ela ia corrigir a gramática. Aí não, deixa eu dar uma formatadinha. Aí perdeu, não subiu. Então não percam tempo com isso. Sabe? Se termina pelo menos um dia antes. Ah, não deu, eu estou esperando o troço lá da Ancine, não saiu ainda, vai ser na última hora. Então já deixa tudo pronto. Já vê se o PDF ficou no tamanho lá do sistema. Já deixa tudo pré-setado para ser só um enter. Por favor, quando eu era estagiária, eu trabalhava numa produtora, a gente perdeu um projeto de núcleos criativos, era 2 milhões de reais, que a gente deixou para subir na última hora, e obviamente não subiu lá no sistema. E eu nunca vou me esquecer, assim, dessa sensação de horas, porque a gente ficou 2 meses e meio fazendo o projeto de núcleos criativos, para não conseguir subir no sistema. Não façam isso, não sejam eu. Tá. Começa pela burocracia. Começa com a parte chata. Garante que vocês conseguem passar por ela. Vão atrás de toda a parte burocrática. O projeto vocês dominam. É o que vocês estão estudando na faculdade, é o que vocês querem fazer. É gostoso escrever projeto, é botar no papel as ideias que a gente está sonhando. A burocracia que é chata. E a gente costuma procrastinar nas coisas chatas e que a gente não faz todo dia. Então, começa pela burocracia. Deixa tudo em ordem e depois vai para o projeto. O ótimo é inimigo do bom. Meu primeiro chefe falava isso. O que quer dizer isso? É uma frase de velho, ele é bem velho. Cara, é melhor escrito do que não escrito. Então, faz aquilo que eu falei. Versão 1, do começo ao fim. Não está revisada, mas ela está do começo ao fim. Não escreve a justificativa e revisa e melhora, não. Escreve do começo ao fim. Agora eu vou revisar também do começo ao fim, senão
Não adianta, senão vai chegar perto da hora, vocês vão ter pedaços de coisas para juntar e colar. E enviem as dúvidas para a FCC. A FCC é a Fundação, né, de Cultura Catarinense. Ela existe para tirar as dúvidas. Eles às vezes são chatos, eles às vezes respondem a dúvida com o link do edital, às vezes eles respondem muito bem, mas a função deles é tirar dúvida. Então, mas eu acho que minha dúvida é idiota. Escreve lá. E antes de enviar a dúvida, lê as dúvidas, porque eles consolidam. Então, várias vezes a minha dúvida já estava lá respondida, eu não tive que passar vergonha de perguntar, porque alguém já perguntou antes de mim. Tá. Eu vou abrir para perguntas. Pode ser? Porque eu acho que eu ajudo mais nessa parte, na hora de tirar as dúvidas. Tentei ser o menos chata possível. Pode perguntar. Eu sou surda, de verdade, então fala alto. Eu falo. Aham, tá. Tá, essa é uma excelente pergunta. Eu vou repetir para quem está em casa. Ele está perguntando assim: eu sou talvez eu sou jovem, sou estudante, não tenho uma empresa, mas alguém da minha família tem, ou até sou sócio de um restaurante. Aí vai esbarrar lá na história da Ancine. Para se inscrever na Ancine, como pessoa jurídica, precisa ter quinais específicos que podem ser registrados na Ancine. No edital vai ter a lista de quais são esses quinais. KNAI, para quem não sabe, é tipo o tipo da empresa. Então, provavelmente não. A não ser que tenha a sorte de que a empresa da família seja de algum daquelas categorias. Era essa a pergunta. Foi. Assim, lembra do ótimo é inimigo do bom? Sim, é a melhor opção. O que eu recomendo para todos vocês? Inscrevam, mesmo que a ideia nem seja ganhar, para perder o medo de inscrever em edital. Ganhar e no final, mesmo que você não ganhe o edital, você tem um projeto feito, formatado para edital. Esse edital é parecido com muitos outros editais. E não só para edital, assim, mas, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu fiz cinema na UFSC. Eu tive um professor que a aula dele de produção foi a gente escrever um projeto, a gente passou o semestre inteiro escrevendo um projeto para se inscrever no edital, esse só que para cinema. Por que eu estou falando isso? Ele já sabia que ia ter o edital. O edital já era um histórico, já era uma coisa que tu podia planejar, já sabia mais ou menos os moldes. Se a gente tiver várias inscrições nesse aqui, que está pequenininho, a gente consegue, aí eu estou falando associação, tá? Não a Luísa Plot, mas a associação que está aqui. A gente, como associação, consegue mostrar para o agente público, olha, tem muita gente interessada, tem muitos projetos. Vamos agora, 2024, ampliar esses prêmios, ter mais linhas. E aí a gente consegue ter um histórico. E quando tem um histórico, realmente aí começa a ser mais interessante, porque começa a ser parte do nosso ecossistema como empresa, como criadores. Eu estou bem na câmera, desculpa, gente. Mas inscreve. É melhor com MEI? É melhor. Melhor no sentido, vai ser mais bem aproveitado esse recurso. Mas não deixa de inscrever. Eu acho que a gente não vai ter feedbacks escritos dos jurados, mas você vai ter notas, e aí você vai poder se confrontar com aquela nota, sabe? Meu, por que ele me deu 2? Me deu 2 no currículo. Beleza, não tem currículo. Mas deu 2 na minha ideia, por quê? Então é legal, a gente vai melhorando e escrevendo mais. Tá, vamos lá. Tem. Tá,
Isso. Não, ó, eu vou repetir a pergunta dela, tá? Ela tá lá no edital para pontuar, precisa ter, eles listam o que é considerado profissionais de equipe principal. E se poderia retirar, se precisa ter todos e como que pontua. Então, não precisa ter todos, porque só pontuam o 5, se eu não me engano. Pode adicionar categoria? Pode, mas não é considerado principal. O que quer dizer isso? Não vai contar nem para vai contar para nota de currículo, mas não vai contar para aqueles pontos extras. Eu adaptaria, porque eles escreveram ali coisas que talvez nem a gente concorde como indústria, porque a nossa relação com o edital foi muito dolorida, a gente conseguiu 1% do valor, então não está ali bem visto. Então, o que eu botaria? Eu botaria a minha equipe tentando ver qual é o currículo que combina mais. Não precisa ter todos, eles têm o mínimo que precisa ter. Segue o mínimo, mas com certeza adiciona. Vai contar lá como, não vai contar como currículo, mas vai contar lá como extras. Isso vai ajudar eles a ver que tu é na execuibilidade. A parte de que você consegue fazer, né, como empresa. Tá. É. Não, tu não precisa. Eles só estão falando o que pontua como equipe principal. Então, tu precisa ter o diretor. Volta lá para mim, porque eu não vou lembrar de cor. É, mas esses são que são considerados equipe principal. E aí tu precisa, para se inscrever, se eu não me engano, são 3 ou 4. São 4. Então, tu pode escolher dessa lista 4. É, isso. É um diretor. Isso. Isso eu já vou falar. Só deixa eu repetir para quem está em casa. Então, tu precisa ter 4 na tua equipe. Um é o diretor criativo, outro é o game designer, e dessa lista que está ali, precisa, que ali, ó, programador, game designer, coordenador geral de desenvolvimento, produtor, sound designer, redator, que seria o roteirista, tu pode escolher 2. E não pode acumular função para a pontuação. Ah, quer dizer que eu não vou poder acumular função na hora de fazer? Pode acumular função na hora de fazer, pode dividir a assinatura. Só não vai contar ponto para aquela nota que eu falei lá. Uhum. Pode, mas tu tem que manter. Ó, ela perguntou se pode ter pessoas de outros estados. Pode, mas tem uma cota mínima que tu tem que respeitar na tua equipe, que tem que ser catarinense. 50%. Oi? Não, é morador. Morador, não. Tem que estar morando há 2 anos. Ah, eu sou catarinense, mas mora 2 anos em São Paulo. Não pode. Tu vai ter que dar a declaração de que está residindo há 2 anos aqui. Esse ano ficou 24 meses. 24 meses de receber o dinheiro. Isso é bem importante, tá? Não é de quando ganha o edital, não é quando sai a vitória, é de quando cai na conta. E aí, esse edital estão falando que vai entrar nas contas até dezembro. Não dá para saber. Mas é de quando cai na conta. E dá de pedir prorrogação por motivos plausíveis? Dá. Por exemplo, eu tive o meu bebê no meio de um edital, então eu fui lá e falei, olha, a diretora criativa está grávida, vamos dar mais prazo. Eles acataram. Então, existem circunstâncias atenuantes que eles aceitam. Mais dúvidas aqui?
Pode perguntar. Não? Eu não tô ouvindo. Tá. Não, aqui tem mais dúvidas? Oi. Isso. Eu vou repetir. Ele perguntou se a empresa tem que ser do ramo e se tem que estar aqui, tem que estar constituída há mais de 2 anos. Não, a empresa tem que estar aberta há 2 anos. Tem que ter o KNAI específico para registrar na Ancine, mas não tem prazo desse KNAI, ou seja, se tu conseguir incluir a tempo no Judesc, tudo bem. Aí tu registra na Ancine e aí tu pode concorrer com essa empresa. Tá, ele perguntou se a empresa precisa ter na constituição dela a equipe catarinense ou se pode ter pessoas de fora. A equipe é essa equipe desse projeto, não tem a ver com a equipe da empresa. Então, tu vai escrever o teu projeto e aí a tua equipe que está com o currículo tem que respeitar essa porcentagem de ser catarinense para concorrer. Mais dúvidas? Oi? Não, pode pegar ali então, tudo bem. Eu não sei, tanto faz. Gente, daqui a pouco eu tenho que ir, que já são 8h30 e eu tenho um bebê me esperando. Tá tudo certo, João? Ninguém me ligou pedindo pra ir embora, tá? Tá. Sim, porque tu tá proibido de entrar com teus. Tu não pode entrar com o teu CPF, teu sócio com o CPF dele, né? Porque vai entrar naquele quesito que eu botei não é negrito, mas é branquito ali, né? Que tava no destaque em branco. Porque aí tu vai ser excluído porque tu tá inscrevendo mais de um projeto na mesma linha. Porque tu vai ter que registrar na Ancine, né? Então, eu não faria isso, porque para mim entra. Ah, mas eles vão checar, eles não vão checar. Eles não vão checar, mas vamos supor que vocês 3 ganhem e alguém denuncia. Aí vocês vão perder, porque vocês são uma empresa. Então é como tá contra as regras do edital. Show. Uhum. Ó, tu tem que, não é só as cotas, tem a ver com, tu precisa inscrever lá para pontuar no currículo. Precisa pelo menos o currículo dos 4 profissionais. E não pode repetir. Você não pode ser os 4 profissionais. Você não pode ser o diretor. Ah, mas eu vou atuar assim. Para fins do edital, não. Tu não pode inscrever no mesmo módulo, lá, na mesma linha, mas tu pode no mesmo módulo. Só que se você ganhar os 2, você vai ter que escolher um deles. O único que não precisa abrir mão é o de desenvolvimento. E o segundo módulo, que são os de festivais e editais. O que quer dizer isso? Ah, tem lá nesse edital, tem animação, tem longas, tem desenvolvimento de série e tem complementação para séries e filmes. Complementação e desenvolvimento, tu não precisa abrir mão de um de produção. Mas se você ganhar os 100 mil de jogos e, sei lá, 250 mil de curta ou 3 milhões e pouco de longa, tem que escolher só um.
Ah, tá. Tá. Independente de ter processo. Ah, eu vou ter que repetir a pergunta, achei que era dali. Ela perguntou, falando um pouco sobre o caso do Eliandro, que teve uma demora do dinheiro e o projeto mudou também, o quanto pode mudar e como que funciona. Mesmo se não tiver demora, o projeto pode mudar. A diferença é que quando você muda o projeto, você precisa pedir lá na FCC algumas mudanças para eles pré-aprovarem. Normalmente tem a ver com o orçamento. Desde que a natureza do projeto no final seja parecida e a mesma, tudo bem. Não pode mudar coisas que são muito centrais do projeto, mas pode mudar estilo de arte, isso não tem problema. É um processo de desenvolvimento, então eles entendem que existe um processo criativo e que a criatividade vai mudar, vai te levar para outros lugares. Então, existe bastante flexibilidade quanto a isso. É mais difícil tu mudar, por exemplo, uma equipe que pontuou do que tu mudar a temática do projeto. Tá? Esse projeto, ninguém me perguntou uma pergunta que eu acho super importante, assim, tá, e esse dinheiro, eu tenho que devolver, é um empréstimo? Quando eu prestar contas, o que acontece? Como é que eu presto contas? Ninguém perguntou a parte difícil, eu vou responder rapidinho. Esse dinheiro é a fundo perdido, o que quer dizer isso? O governo não vai ter participação no seu projeto, ele não vai ser sócio. Se você vender esse projeto depois para uma publisher, não precisa devolver nada. Não é um fundo, porque existem editais que funcionam como fundo, esse não é. E a prestação de contas, elas têm que seguir o manual e é possível ter glosa. O que quer dizer isso? Se você prestar as contas fora do formato, eles pedem que você devolva o dinheiro. Ah, isso acontece muito? Pode acontecer, mas a FCC ela é bem aberta, você pode consultar ela e tirar dúvidas. O que eu recomendo? Contrate um contador especializado em fazer prestação de contas de edital. Não é caro, vai comer no máximo entre com 100 mil reais menos, mas no máximo 3 mil reais desse prêmio e você não tem a dor de cabeça de ter que devolver dinheiro depois de já ter gasto. É básico, assim, contrate um contador especializado. Não é o contador da padaria, não estou falando mal dele, mas não é esse contador, não é o contador do pai, do tio, é um contador que já tenha prestado contas para a FCC ou que conhece esse meio. Existem vários, se vocês quiserem também, indico alguns que eu já trabalhei. Pode mandar, pode mandar. Não, ó, pode. Esse edital não é o FSA, que é o Fundo Setorial. O Fundo Setorial, como ele participa, tem milhões de regras, então só estou falando deste edital, não estou falando para outros. Esse edital não precisa ser no Banco do Brasil, esse dinheiro é para o demo jogável, o produto que eles querem é um demo, é um produto de venda, está pressuposto que você vai sair vendendo ele e ganhando investidores. Não precisa ser declarado, não precisa ser falado nada. O que pode ser que aconteça? Lá no edital eu falei que eu ia gastar 50 mil reais em arte. Chegou o investidor, eu não vou mais gastar. Posso só pegar esses 50 mil reais e botar para o programador? Não, vai ter que entrar lá, falar, olha, mudou meu orçamento, daí justifica, consegui dinheiro de outro lugar, tudo bem eu remanejar? Aí eles vão ter que aprovar, você espera eles falarem que está aprovado e daí você gasta. Então, esse é o único cuidado, que é tipo, se o orçamento original mudou e foi impactado por esse aporte, consultar a FCC. A FCC tem uma coisa que chama COA, que é a comissão que vai avaliar. Você fala com a COA e eles aprovam essa mudança ou não. Minha dica é, como esse dinheiro não está previsto ser gasto com marketing, ele não é permitido, ele é para fazer a produção do jogo, se entrar verbas de fora, tenta que entre para essas áreas onde esse edital não pode suprir. E gasta realmente o dinheiro desse edital com a produção em si do demo e não com. Né, não faz essa troca que eles não vão aceitar. Acho que deu?
A última ideia que eu preciso para o meu bebê. Tá, a primeira pergunta é se eu for desclassificado do edital, se pega mal, e aí se eu não conseguir entregar. Tá, vamos lá. Se eu não for classificado no edital, pega mal? Não. Tem 2 prêmios, um outro prêmio está em cota, vai todo mundo ser desclassificado, menos 3 pessoas, então não pega mal. Tá, não pega mal. Ah, não fui habilitado, quer dizer que alguma parte da burocracia dei mancada. Acontece, é chato. Então só inscreve, porque quase todo mundo vai ser desclassificado mesmo, só tem 3 prêmios. Então, tipo, não. Sobre não conseguir entregar. Não conseguir entregar tem que ser muito bem documentado e apresentado as justificativas à COA. É previsto, é muito mal não entregar e pode ter sim que devolver o dinheiro. Claro que, se for muito comprovado que esse dinheiro foi gasto com a intenção de fazer e não houve intenção de dano nem de lesa, isso pode ser visto. Mas essa é uma pergunta a ser feita para a FCC. Tem um contrato. Lá no contrato que a gente assina, a gente fala que a gente vai entregar. E que se a gente não entregar, a gente vai devolver o dinheiro com juros e mora. Então, esse é o contrato que você assina. Então, não entregar é sim bem problemático e, teoricamente, está previsto no contrato que você vai devolver o dinheiro com juros e mora. Mas é um processo, então teria que perguntar para um advogado. Ai, mas Deus, que medo. É um demo, assim, você tem que jogar um jogo, então é só seguir a minha regra de ouro, que o ótimo é inimigo do bom, assim, entrega algo, comprova que você gastou. Eu acho que tem projetos muito mais complicados. A gente ganhou 300 mil reais para fazer um jogo com tecnologia disruptiva, por exemplo. Aí entra a flexibilidade. Tu fala assim, olha, aquela tecnologia que eu achei que ia dar certo não está dando, eu vou entregar outra coisa aqui, mas que ainda é um projeto naqueles moldes que tá. Ainda entreguei meu jogo, ainda custou 30 mil nesse sentido. Não foi o nosso caso, é hipotético. Deu? Tá. Gente, se vocês realmente quiserem se inscrever, estão com muitas dúvidas, eu acho que a gente pode deixar o contato da associação. A gente pode tentar fazer um manual de boas práticas e dicas, sei lá, a gente ajuda de alguma forma. Da outra vez eu sentei com o Eliandro várias vezes para ajudar ele. Hoje em dia não tenho mais esse tipo de tempo na minha vida, mas se juntem em grupos, mesmo que vocês vão escrever projetos concorrentes, estudem juntos, tentem, é dinheiro ali para vocês, sabe? E se tiver poucos inscritos, eu vou vir aqui depois reclamar com cada um de vocês. Tá, acho que é isso. Tem mais, eu vou embora. Tá. Ah, a Luísa vai embora. A Luísa não fica aqui, mas rapidinho, teve uma dúvida ali sobre pessoa jurídica. Pessoa jurídica não paga imposto nesse prêmio, tá? O prêmio entra total e é da empresa, não paga imposto. Só vai pagar imposto, por exemplo, se você, que nem a minha empresa, e tem seletista, que eu sou CLT. Então, eu posso recolher os impostos parciais deles pelo edital.